Fluminense vai receber o São Paulo neste sábado no Maracanã para abrir a rodada do Campeonato Brasileiro, a 36ª. Enquanto tem muito clube brigando para decidir a sua vida, o que vai jogar no ano que vem, o Fluminense já sabe exatamente que ele irá para a Libertadores direto e não será campeão. Tem ainda coisas a almejar nesse Campeonato Brasileiro. Uma delas é terminar bem com sequência de vitórias em casa, diante da sua torcida. Mais de 30 mil tricolores já estão garantidos no Maracanã para este sábado e tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Beleza? Então, após a vinheta, você volta aqui comigo para a gente poder falar. Enquanto tá rodando a vinheta, você vai deixar o like aí, tá? Já deixou o like? Aperta o like aí, pô. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, seja bem-vindo. Você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Bem, como eu falei, não sei se você ouviu, deixa o like aí embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, você dá uma moral bem legal pra gente. Esse hoje é o vídeo de Fluminense São Paulo, jogo no Maracanã, uma pré-despedida, né, do Fluminense do Maracanã nesta temporada. O Fluminense só tem mais esse jogo, o jogo contra o Goiás. E como eu falei, o Fluminense já atingiu os seus objetivos dentro do Campeonato Brasileiro nesse ano. Não tem como ser campeão mais, então o objetivo era ir classificar para a Libertadores direto, e isso já foi atingido. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre motivos que o Fluminense ainda tem. Artilharia de Germancano é algo individualmente legal. Você tem o fato de terminar na frente do Flamengo, algo que não acontece desde 2014. Você tem o fato de fazer uma campanha de G4, algo que não acontece desde 2012. Tem o fato também de ter uma campanha, um vice-campeonato que nunca aconteceu no Fluminense. O Fluminense só 4 vezes terminou acima do terceiro lugar no Brasileirão, né? As 4 vezes em que foi campeão. Então, tem alguns estímulos ali e um deles também é terminar bem em casa. O jogo hoje é às 4h30 da tarde, jogo sábado, cedo, naquele sol, não deve estar sol, né? Eu tô gravando isso aqui de madrugada, mas deve estar um tempo meio nosco-fosco ali, chuva, enfim, e todo aquele clima anti-Rio de Janeiro. Mas, 4h30 da tarde, tem transmissão do Premier e tem transmissão aqui do Raiz Tricolor também. Estaremos lá diretamente do Maracanã, fazendo a melhor transmissão, a transmissão mais tricolor de todas aqui no YouTube. E você, mesmo se for ver o Premier, bota o ouvidinho aqui, fonezinho no Raiz Tricolor e ouve a transmissão com a gente. Jogo de número 129 entre Fluminense e São Paulo, tá? Eles têm vantagem. 46 vitórias nossas, 55 deles. 27 empates. 2 destaques interessantes. Dos últimos 10 jogos, 3 vitórias para cada lado e 4 empates, tá bem equilibrado. Sendo que dos últimos 3 jogos no Maracanã, todos eles foram 2-1. A gente venceu por 2-1 em 2021, gol de Luiz Henrique, né, no final do jogo. Perdemos de 2-1 em 2020, né, gol de Fred também, foi o gol que a gente, enfim, perdeu com um gol de Fred. E em 2019 a gente também perdeu por 2-1, inclusive com o mesmo árbitro de hoje, marcando um pênalti no último minuto, apesar de que eu achei que foi pênalti mesmo, mas marcando um pênalti no último minuto e com um frangaço de Muriel nessa partida. Enfim, tem um breve histórico dos últimos Fluminense São Paulo. Vamos agora, para a gente poder falar mais, continuar falando mais ainda do jogo. Eu dei algumas das motivações do porquê a gente precisa da importância, né, para esse jogo. Além de ser um jogo de Fluminense de Campeonato Brasileiro e da gente estar igualando a nossa campanha do retorno e terminar no G4 e tudo mais. É ir bem em casa, cara. A gente vinha ali de uma sequência, até engraçado falar isso, porque a gente vinha de uma sequência em que a gente dominava tudo em casa e vinha com a campanha pífia fora. A gente chegou a ter uma sequência que a gente tinha perdido para o Atlético Goianiense, para o Atlético Mineiro, perdido para o Corinthians, para o Atlético Paranaense. Todos esses 4 jogos, uma sequência de derrotas fora de casa, perdão, e Internacional também. Eram 5 derrotas seguidas fora do Rio de Janeiro. Nesse meio tempo teve um jogo em que o Fluminense era visitante, mas era Fla-Flu no Maracanã. Então assim, a gente veio nessa sequência ridícula. E aí agora a gente tá 3 vitórias seguidas. A gente venceu o Avaí, Corinthians e Ceará e sem levar gol. Isso fora de casa. Já dentro do Maracanã a situação também deu uma invertidinha, né? Já que a gente vinha de uma sequência grande, de bons resultados em casa, seja empate com o Palmeiras no Brasileirão, enfim, que era um resultado bom, considerando que o Palmeiras foi campeão. Aí tinha vitória contra o Coritiba, tinha contra o Cuiabá, tinha vitória contra o Red Bull Bragantino, contra o Ceará. Você vieram uma sequência de vitórias dentro de casa, Juventude, Fortaleza.
E isso foi interrompido contra o América Mineiro. A gente perdeu para o América Mineiro de 2-0 no Maracanã, empatou por 2-2 contra o Botafogo e tem sim a obrigação de terminar em casa, vencendo bem e transformando o clima, deixando o clima de reta final de ano lá no alto. Como o Fluminense vai fazer isso, vai terminar esse jogo, essa sequência de Brasileirão com o clima lá no alto, podendo inclusive abrir a rodada, né, joga junto com o Santos e Avaí ali às 4h30, e terminar essa partida na vice-liderança, você vai descobrir como o Fluminense pode fazer isso na parte agora do Bola em Campo. Bola em Campo tá na área e o Fluminense vai repetir a escalação. Exatamente. De novo, o Fernando Diniz terá a oportunidade de repetir a escalação. Na realidade, assim, a escalação em si, ela está sendo repetida já há um tempinho, né? Acho que é o 4º jogo em que a gente só mudou o lateral esquerdo. Fábio, Samuel Xavier, Manuel Nino, Cristiano, vou falar já sobre ele, André Martinelli, John Arias, Ganso, Iago Felipe e Germán Cano. Fernando Diniz repetindo a escalação, já que segue sem ter Calegari lesionado, né, lesão muscular, está fora da partida e era quem vinha atuando na lateral esquerda. Sobre a manutenção de Cristiano, e que foi a única mudança também no jogo passado, fez uma partida ruim contra o Ceará. Eu cheguei num ponto agora do campeonato em que, assim, normalmente o que eu falo, né? Entrou na reta final do Brasileirão, tô cagando e andando pra atuação, eu quero ponto, né? Só que o Fluminense já entrou numa era do campeonato onde ele já nem precisa mais tanto assim dos pontos. Então a gente tem que focar em atuações individuais, pensando pro ano que vem, reforços e etc. E olhando as opções que a gente teria para a lateral esquerda, tirando o Calegari que está por ali, a que eu mais quero ver e quero que dê essa sequência aí da reta final é Cristiano. Pineda vai embora. Caio Paulista é um atacante e a gente já viu o Caio Paulista o ano inteiro. A gente sabe o que o Caio Paulista pode entregar de positivo e pode entregar também de negativo. Então a gente já viu o Caio Paulista. E o Cristiano com o Fernando Diniz, ele não teve uma sequência de jogos, né? Fernando Diniz, até na última coletiva, ele responde, dizendo que quem conquista a sequência é o jogador. Mas a gente viu uma série de jogadores que jogaram mal também, tendo sequência até serem mantidos. A única sequência de 3 vezes como titular que... 3 vezes de titular que o Cristiano teve, em 2 ele saiu no intervalo por situações alheias, né, a ele. Um por uma expulsão de David Braz e o outro naquele polo aquático lá do Alfredo Jaconi. Então, assim, eu quero dar essa sequência final, cara, pra ele, os últimos 3 jogos aí contra São Paulo, Goiás e Red Bull Bragantino, até pra gente ter uma noção de qual o tamanho do buraco da lateral esquerda pra 2023. A gente precisa entubar esse prejuízo da compra de Cristiano e ir ao mercado buscar 2 laterais esquerdos, precisa antecipar uma subida no Marcos Pedro já no Carioca. Antecipar não, que o Marcos Pedro já tá indo, né? Já tá numa idadezinha também já para subir. Mas a gente precisa olhar um pouco mais de carinho já pro Marcos Pedro, já pro Carioca. Esquece aquele antecipar que o Marcos Pedro não é tão jovem assim, não. Precisa contratar lateral esquerdo, a gente já sabe, mas precisa de 2. E acho que a gente pode ter um vislumbre disso nessa reta final de Cristiano. Se forem partidas igual a do Ceará, pô, meu amigo, você vai entubar esse prejuízo e pronto. Agora, se forem partidas igual a que ele fez, por exemplo, contra o Flamengo ou contra o Atlético Mineiro lá atrás, talvez a gente possa vislumbrar que um 2023 mais adaptado de Cristiano possa render. Hoje o cenário é muito ruim para ele, mas comparando novamente com Iago Felipe, os que estão ainda no Fluminense, né? Tirando o Marlon, enfim, que já saiu do Fluminense, mas Iago Felipe, Calegari está lesionado, Pineda já está indo embora e o Caio Paulista a gente sabe que pode encontrar. Não vejo como algo horroroso o Cristiano, não. Agora, uma partida hoje horrorosa, card verde neles. Do resto do time, acho que segue um pouco o padrão. O São Paulo vem com muitos desfalques, né, pro jogo. Então a gente não tem muita noção de como o São Paulo vai jogar, né? O São Paulo tem, pra você ter a noção. Éder, tá com eu tô lendo aqui no GE. Globo, tá com trauma no joelho. Andrés Colorado, que tá com uma contratura na região anterior da coxa direita. Reinaldo chegou a ser escalado com ponta direita na última partida por causa das ausências. Eles ainda têm o Arboleda fora, o Rodrigo Nestor, que está suspenso. O Arboleda está com a seleção do Equador, né? Alisson está com dores na coxa. Caio, Diego Costa, Igor Vinícius, Nicão, Rodriguinho, Miranda, Moreira. Nem sabia que tinha um Moreira no São Paulo. Então, assim, eles têm uma lista de desfalques extensa. A provável escalação deles é com Felipe Alves, aquele mesmo ex-Fortaleza, Rafinha, aquele mesmo ex-Grêmio, Ferrarese e Léo. Léo, aquele mesmo, o ex-tricampeão do mundo, o Pelé.
Reinaldo, Pablo Maia, Igor Gomes, Patrick e o Wellington. O Wellington, que não é aquele mesmo ex-Fluminense. Luciano e Caleri no ataque. É um bom time, assim, né? Quando você olha alguns nomes aí, independente de fase, etc., quando você olha nomes como Patrick, como Rafinha, Reinaldo, Luciano, Caleri, são jogadores de uma qualidade significativa ali, principalmente Reinaldo pelo momento, né? Nesse momento agora. E que obviamente chamou a atenção, mas o São Paulo é oitavo. O São Paulo tá jogando a vida, é importante a gente lembrar disso. O São Paulo tá jogando a vida e a classificação para a Libertadores de 2023. Então, obviamente, eles entram com um degrau a mais de ânsia, né, nesse jogo. Mas cabe ao Fluminense domar a partida, mostrar que é superior e vencer o jogo diante da sua torcida, algo que, por sinal, já não faz desde aquele jogo contra o Juventude, como eu citei, né? São alguns jogos de sequência. O jogo contra o Juventude, esse que a gente venceu diante da nossa torcida, foi dia 28 de setembro. A gente já tá falando de 40 dias sem o Fluminense vencer uma partida no Maracanã. Incomoda, né? Mas, enfim, é a nossa chance de ver hoje novamente o time que vem sendo escalado e que vinha sendo escalado fora de casa, que vem de 2 vitórias seguidas sem levar gols, repetir essa atuação também contra o São Paulo. A arbitragem da partida, eu já fiz um vídeo sobre a questão da arbitragem na partida, porque ela será feita pelo senhor Anderson Daronco. Bem, Daronco, que é o árbitro oficial do Fluminense, árbitro licenciado, né? Árbitro oficial licenciado do Fluminense no Campeonato Brasileiro 2022, né? Já vai para o seu 7º jogo de Brasileirão, fora outros 2 de Copa do Brasil que ele já apitou nesse ano. Enfim, né? Chega a ser engraçado. O VAR, né, dessa partida vai ser o Rodrigo D'Alonso Ferreira. O Rodrigo D'Alonso, ele foi o VAR do Corinthians e Fluminense lá em Itaquera e foi o VAR de Fluminense e Palmeiras aqui no Maracanã também. Além desses dois, também foi o VAR de Santos e Fluminense lá na Vila Belmiro. Então, foi o VAR nesses 3 jogos. Não tem muito o que falar dele, não, confesso. Não vem nada muito quente ali a memória, não. Como eu falei, a partir de 3h30 da tarde, estou ao vivo lá diretamente do Maracanã, trazendo tudo sobre Fluminense e Santos. Beleza? Não se esquece de deixar um like aqui embaixo para esse vídeo aparecer para mais gente e aparecer mais vídeos de Fluminense para você. Tamo junto, até a próxima. Valeu!